Saudações a todos, sejam bem-vindos a mais um videocast da nossa série Desmistificando a Epilepsia, promovido pela Liga Brasileira de Epilepsia. E é um grande prazer apresentar-me Kátia Lin, atual presidente da Liga Brasileira de Epilepsia, gestão 2022-2024, e o nosso entrevistado de hoje, o Dr. Diego Fagundes, neurologista e neurofisiologista clínico, coordenador do Ambulatório de Epilepsia e da Unidade de Eletroencefalograma do Hospital Governador Celso Ramos, em Florianópolis, Santa Catarina. Ele irá compartilhar conosco o que há de mais atual sobre atividade física e epilepsia e desmistificar este assunto. Então, vamos lá. Diego, muito obrigada pela sua presença. E, afinal, pacientes com epilepsia podem ou não podem fazer atividade física? Olá, doutora Kátia. Um prazer falar para a Liga Brasileira de Epilepsia. Eu agradeço o convite. Sim, pacientes com epilepsia podem fazer atividade física, mas é claro que estes pacientes necessitam uma avaliação clínica cuidadosa do risco-benefício individual da atividade a ser realizada. Deve-se avaliar o risco de ocorrência de uma crise durante a atividade física e suas implicações. Então, isso vai depender de alguns fatores, como o tipo de esporte, probabilidade de ocorrência de uma crise, o tipo e a gravidade destas crises, fatores precipitantes, a possibilidade de supervisão da família ou outra pessoa e o grau de adesão ao tratamento, além de se considerar um consentimento informado para assumir um risco razoável de crise. Enfim, pacientes com epilepsia podem fazer atividade física sim, sempre acompanhados de uma avaliação médica cuidadosa. Muito bem. E quais são os benefícios da prática de esportes para as pessoas com epilepsia? É verdade que a atividade física regular pode reduzir a frequência das crises epilépticas? Doutora Kátia, é muito importante lembrar que pacientes com epilepsia apresentam um maior isolamento social, uma maior incidência de transtornos de ansiedade e depressão, além de maior sedentarismo. Nesse sentido, a prática de atividade física proporciona uma maior interação social, um maior desenvolvimento psicossocial, sensação de independência, reduzindo, então, risco de ansiedade e depressão. Ainda determina uma melhor qualidade de vida, menor sedentarismo e um estímulo à saúde individual. Vale frisar que o exercício físico deve ser estimulado, inclusive nas crianças e adolescentes, mas, claro, sempre após criteriosa avaliação do médico assistente e sem determinar um risco significativo para esses pacientes. E sim, é verdade que a atividade física pode reduzir a frequência de crise. Existem alguns estudos clínicos mostrando que o exercício aumenta o limiar, ou seja, a proteção contra as crises. Joia! E quais são os riscos da atividade física para as pessoas com epilepsia? Bom, professora Kátia, o principal risco da atividade física em pacientes com epilepsia é a ocorrência de uma crise durante o exercício. Dependendo do tipo de crise e do tipo de exercício, a consequência pode ser um dano importante, com ferimentos graves e até mesmo a morte. Esse risco também pode ser estendido para pessoas que estão próximas e envolvidas na atividade. Por isso, mais uma vez, a importância de realizar uma avaliação clínica criteriosa. E quais são os esportes mais recomendados para pessoas com epilepsia? Bom, doutora Kátia, vale ressaltar que podemos separar os exercícios físicos em 3 grupos com base no risco potencial de lesão ou morte em caso de crise. O grupo 1 inclui esportes em que a ocorrência de crises não representa risco adicional de lesão para outros atletas, árbitros ou espectadores. O grupo 2 são aqueles que envolvem um risco moderado de lesão física, mas sem um risco para outras pessoas ou espectadores. E o grupo 3
acarretam um alto risco de lesão ou morte para alguns esportes e também risco para os espectadores. No grupo 1, sem risco adicional, como exemplo temos o atletismo, exceto o salto com vara, a maioria dos esportes coletivos de contato, judô, luta livre, esportes coletivos no solo, basquete, futebol, voleibol, dança e esportes de raquete, tênis de mesa, tênis. No grupo 2, um risco moderado, como exemplo temos o atletismo, e aí entra o salto com vara, esportes coletivos de contato envolvendo potencialmente lesões graves, por exemplo, boxe, karatê, ciclismo, ginástica, equitação, skate, patinação, natação e levantamento de peso. E no grupo 3, alto risco, como exemplo temos escalada, mergulho, corrida de cavalos, esportes motorizados, paraquedismo e surf. Enfim, os esportes mais recomendados para pacientes com epilepsia também dependem de alguns fatores como o tipo de epilepsia e o tipo de crise, a frequência das crises e se o paciente está livre de crise ou não. De um modo geral, os esportes que não determinam risco significativo ao paciente, como os do grupo 1, são recomendados. Se o paciente está livre de crise após 12 meses, pode-se considerar praticar todos os esportes, mas somente após liberação de seu médico assistente. Muito importante lembrar isso. Sim, muito importante. E quais são os esportes não recomendados ou proibidos para pessoas com epilepsia? Se o paciente apresenta crises não controladas, sugere-se evitar os exercícios do grupo 2 e 3, risco moderado e alto risco, como falado anteriormente. Ciclismo, canoagem, natação, skate, surf, paraquedismo, mergulho, entre outros. Esses são os principais exemplos. Por fim, vale lembrar que em pacientes com epilepsia, determinando uma maior interação social, contribuindo para a redução de ansiedade e depressão, assim como o benefício em sua saúde. E, mais uma vez, claro, sempre após uma avaliação criteriosa do seu médico. Muito bem, muito obrigada, Diego, por tantas informações muito esclarecedoras e que tenho certeza serão muito úteis tanto para profissionais da saúde quanto para as pessoas com epilepsia, pois essa é uma dúvida muito comum e recorrente nos consultórios médicos. Muito obrigada e até o próximo videocast da série Desmistificando a Epilepsia, da Liga Brasileira de Epilepsia. Inscreva-se no nosso canal e dê o seu like. E não se esqueça de ativar o sininho para ser notificado sempre que tivermos novos vídeos do canal da Liga Brasileira de Epilepsia Oficial.